Olá pessoal, tudo bem? Então, agora vamos falar especificamente sobre o material que nós estamos anexando também junto com a atividade, para que vocês desenvolvam, né? E nesse terceiro bimestre nós devemos provavelmente oferecer 3 atividades, né? Então essa agora é para vocês entregarem até o final do mês de agosto, uma no meio de setembro e outra no final de setembro. Tá? Então a gente já vai lançando aqui o material para que vocês possam ir se adiantando. Tá? Então vamos aqui a uma breve leitura do material para a gente depois entrar nas questões. Então nós temos aqui os modais de transporte. Nós já falamos, né, que existem esses tipos de modais de transporte, rodoviário, hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo, né? E à medida que é considerado um transporte de carga, é que eles se enquadram dentro dos modais, né? Como a gente tinha falado anteriormente, um elevador, uma esteira elétrica, ele é um modelo de transporte, mas não é um modal de transporte, porque ele não transpõe a estrutura da empresa, né? Ele não rompe as fronteiras da empresa, né? Então, no Brasil, o principal modal utilizado é o rodoviário, que se utiliza de carros, carretas, caminhões para transporte. De todos os modais, é o que apresenta maior flexibilidade, uma vez que com ele chegamos a vários pontos da cidade, do estado, do país. Outro modal amplamente utilizado é o ferroviário. Infelizmente, em nosso país, é pouco utilizado, concentrando as maiores operações nas regiões sul e sudeste. Esse modal utiliza-se de trens para o transporte de cargas e tem uma capacidade extremamente maior de locomoção do que o transporte rodoviário. Uma operação com esse tipo de transporte costuma ser mais barato do que o rodoviário. O modal hidroviário tem importância muito grande no que diz respeito ao transporte de cargas entre diferentes países. Dentro da classificação deste modal, temos o transporte marítimo, feito nos navios, no mar, e o fluvial dentro dos navios ou balsas em rios, e o lacustre, que são feitos com navios ou balsas em lagos. É amplamente usado em operações de comércio exterior. O modal dutoviário é menos comum entre todos. Ele é feito através de dutos. Podem ser apresentar como um oleoduto usado para o transporte de óleos e derivados de petróleo, o gasoduto é usado para o transporte de gás, o aqueduto utilizado para o transporte de água e o mineroduto utilizado para o transporte de sólidos, utilizando a força da água para tal, comum em mineradores. O modal aéreo é importante no que diz respeito ao transporte entre países e regiões distantes, porém menos utilizado do que o modal hidroviário devido ao seu alto custo. De todos os modais, este é o mais eficiente, ou seja, o aéreo, pois apresenta menor grau de avaria nas mercadorias e maior velocidade entre todos. Por outro lado, pagamos mais por essa eficiência, por ser também mais caro de se operar. Tá? Então, só tinha esquecido de falar que o transporte rodoviário ele está mais em nível regional ou local. O transporte ferroviário e hidroviário está mais em nível nacional, né? Sendo que o transporte hidroviário ele ultrapassa essa dimensão do nacional e ele atende a dinâmica global. Então eu preciso mandar produtos para o Japão, para a Europa, para a Oceania, para a Ásia, para qualquer lugar do mundo, ele vai normalmente de transporte hidroviário, né? Ou ele vai através de um navio
e vai chegar lá. Se eu tenho muita pressa, aí eu vou usar o aéreo, né? E o aéreo vai sair mais caro, ok? Então, nesse primeiro momento, vamos falar do principal modal brasileiro, o mais barato, o modal rodoviário. O modal de transporte rodoviário é aquele em que consiste o transporte através de ruas, estradas e rodovias, podendo ser pavimentados ou não, onde se utiliza os automóveis, os ônibus e os caminhões para a locomoção de produtos e pessoas. Um pouco da história das rodovias no Brasil. As primeiras rodovias brasileiras surgiram no século XIX, mas a ampliação da malha rodoviária ocorreu no governo Vargas, em 1932, com a criação do DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937, e mais tarde com a implantação da indústria automobilística na segunda metade da década de 1950, a aceleração do processo de industrialização e mudança da capital federal para Brasília. A partir daí, a rede rodoviária se ampliou de forma notável e se tornou a principal via de escoamento de carga e passageiros do país. Na década de 1980, o crescimento acelerado deu lugar à estagnação, à perda de receitas, com a extinção em 1988 do Imposto sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e do Imposto sobre Serviços de Transporte Rodoviário, impediu a ampliação da rede e sua manutenção. No setor rodoviário de cargas, o caminhão é o principal meio de transporte. A frota nacional de caminhões em circulação representa 70% e tem mais de 15 anos de idade. A idade avançada da frota implica em quebras constantes, acidentes e muitas vezes fatais, com um custo estimado de 4 bilhões de dólares ano e um alto consumo de combustível de óleo diesel. Por isso, se faz necessária uma renovação da frota existente, buscando eficiência e avanço tecnológico. Principal modal do transporte de cargas, representando hoje aproximadamente 60% das cargas transportadas no país, é praticado por três tipos de operadores: empresas operadoras, empresas de cargas próprias e transportadores autônomos. Os autônomos representando 70% da frota existente. Então, como a gente também disse, você pode comprar o seu caminhão e trabalhar nesse segmento, né? Ele é um segmento aberto a novos entrantes. O transporte público urbano é responsável pelo deslocamento de 59 milhões de passageiros diariamente, respondendo por mais de 60% dos deslocamentos mecanizados nas cidades brasileiras. O transporte rodoviário representa a maior parte do transporte terrestre, mais utilizado no Brasil, responsável por 96% do movimento de passageiros e 58% do transporte de cargas. O transporte rodoviário, em sua maioria, é realizado por veículos automotores, como carros, autocarros e caminhões. Segundo a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, existem cerca de 130 mil empresas de transporte de carga no Brasil, com mais de 1,6 milhões de veículos que oferecem trabalho diretamente a pelo menos 5 milhões de pessoas, segundo o Instituto de Pós-Graduação de Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPEAD. O transporte corresponde a 6% do PIB nacional. Na logística, o transporte rodoviário é uma das áreas mais importantes. Segundo o COPEAD, os custos com o transporte chegam a 60% dos custos logísticos, e a redução de custos nessa área é muito importante, pois corresponde a em média 20% do custo total das empresas. Cada vez mais as empresas estão de olho nessa fatia do mercado, pois o transporte no Brasil chama a atenção por faturar mais de 46,2 bilhões e movimentar quase 3/5 do total de carga do país. Como já mostrado acima, temos esse modal como mais utilizado em nosso país. Tal marca
pode ser apontada de longe, onde temos fatores que contribuem para isso, como a falta de investimentos em outros modais, a flexibilidade, custos, enfim, vamos continuar vendo mais sobre isso. Então agora vamos falar sobre os custos. O frete rodoviário ainda possui, mesmo com a multiplicação de pedágios e concessões e preços cada vez mais caros do óleo diesel, uma vantagem de custo considerável sobre o transporte em outros modais. Em relação à malha ferroviária, por exemplo, trens e composições até ganham vantagem no transporte de insumos em volumes gigantescos. Mas, quando a carga é heterogênea e fracionada, o transporte em caminhões é consideravelmente mais barato. O pequeno alcance da malha ferroviária, além disso, torna operações mais complexas, problemáticas e acaba utilizando também o modal rodoviário em boa parte das transferências de carga e movimentações. Os custos de manutenção no transporte rodoviário também são consideravelmente mais baixos para o transporte rodoviário, e a despeito da falta de motorista que aflige de tempos em tempos o segmento, alternativas limitadas como hidrovias e ferrovias ou caras como o transporte aéreo fazem do modal rodoviário de longe o mais popular. O alcance do transporte rodoviário. Ainda em condições terríveis, em muitos trechos, é possível dizer que muitas regiões do país somente podem ser alcançadas por meio de estradas e rodovias. Aeroportos e ferrovias levam a mercadoria apenas até determinado ponto da rota, de modo que, em muitos casos, a cobertura do trecho integralmente com o transporte rodoviário se mostra uma alternativa mais rápida e barata. Novas concessões rodoviárias devem oferecer melhorias em algumas rotas e, com isso, o domínio do modal rodoviário deve permanecer nas próximas décadas. Vantagens: adequado para curtas e médias distâncias, simplicidade no atendimento das demandas e agilidade no acesso às cargas, menor manuseio da carga e menor exigência de embalagem, serviço porta a porta, mercadoria sofre apenas uma operação de carga, ponto de origem, e outra de descarga, local de destino, maior frequência e disponibilidade de vias de acesso, maior agilidade e flexibilidade na manipulação das cargas, facilidade na substituição de veículos no caso de acidente ou quebra, ideal para viagens curtas e médias distâncias. Desvantagem: fretes mais altos em alguns casos, menor capacidade de carga entre todos os outros modais, menos competitivo para longas distâncias, conservação das estradas, maior risco de roubos de cargas. Então, esse é o material que dá base para que nós possamos agora olhar as nossas atividades, né? Então vamos aqui, olhando aqui as nossas atividades, vamos ampliar aqui um pouquinho. Opa, mais. Isso. Então tá, questão 1. A respeito da definição e função do transporte rodoviário, avalie as proposições a seguir. Então tem lá: o transporte rodoviário tem função de promover o deslocamento de cargas, pessoas e animais para diversos lugares. 2. O transporte feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, é conhecido como transporte rodoviário. O transporte rodoviário restringe-se àquele que é realizado em vias asfaltadas, não fazendo parte desse o transporte realizado em estradas e vias não pavimentadas. Avalie as afirmações acima e marque a opção
que corresponda na devida ordem ao acerto ou ao erro de cada uma delas, né? Então, ali, se é verdadeiro ou falso, tá? Então, a gente vai... Eu vou colocar... Essa que eu estou lendo aqui para vocês é para quem não vai pegar... não vai fazer através do Classroom. No Classroom vai estar igual, mas a forma de assinalar ali vai ser... você vai marcar a opção, tá? Então, vai estar verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, né? E aí você vai lá marcar, né? É só marcar. Então, aqui no caso você marca um X aí na opção correta. A respeito do transporte rodoviário, avalie as proporções a seguir. Nas primeiras décadas do século XX, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, houve a consolidação do transporte rodoviário como significativo meio de locomoção. A maior vantagem da utilização do transporte rodoviário é o custo da infraestrutura e da manutenção, que são significativamente inferiores ao do transporte hidroviário e do ferroviário. O crescimento e a importância do transporte rodoviário podem ser avaliados por meio do caráter simbólico que os veículos alcançaram. Os veículos se tornaram símbolos do sistema capitalista. Então ali também tem a opção, né, quais são as alternativas corretas ali. E a terceira questão, os distintos meios de transporte possuem vantagens e desvantagens, seja nos quesitos de custo, agilidade, manutenção, valor do frete ou durabilidade. A respeito dos custos relacionados ao transporte rodoviário, avalie as proporções a seguir. Então nós temos lá o preço dos combustíveis e da manutenção dos veículos fazem com que o frete de transporte rodoviário seja elevado, se comparando a outros modais. A utilização do transporte rodoviário de mercadorias pesadas por grandes distâncias é considerada a alternativa acertada, uma vez que este modal é o mais ágil. Quando o terreno em que a rodovia será construída possui relevo acidentado, o custo da construção se eleva, ainda mais, pois há necessidade de adaptações como túneis, viadutos ou pontes. Uma das principais desvantagens do transporte rodoviário é o alto custo da construção e manutenção de sua infraestrutura, se comparado a outros modais, como o transporte rodoviário, por exemplo. E aí, então, você vai dizer quais são as corretas. E a questão 4, né, baseado no referencial teórico sobre este assunto, descreva quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o modal rodoviário, né, modal de transporte rodoviário. Então, aí essa é uma questão aberta, você vai dissertar, né, com base naquele texto ali que a gente mandou e usando também um pouco da discussão que a gente fez nos outros vídeos, ok? Então, bom trabalho para vocês, tá? Fiquem com Deus e dediquem-se. Vocês estão vencendo barreiras e conquistando cada vez mais o aprendizado que é necessário para vocês avançarem aí como futuros trabalhadores no mercado de trabalho e também, né, se preparando aí para na sua profissão futura, naquilo que você escolher, você ter essa capacidade de ter passado por um momento de dificuldade, onde todo mundo teve que se reorganizar e você conseguiu vencer e cumprir bem as suas atividades. Um grande abraço, que Deus abençoe.